Tem gente que começa sentindo um calor estranho, a visão escurece, o ouvido abafa e quando vê, já está no chão. Outras pessoas simplesmente apagam do nada, sem nenhum aviso, sem nem entender o que aconteceu. E apesar da gente chamar tudo isso de desmaio, as causas podem ser muito diferentes. Algumas delas são benignas, outras são um pouco mais preocupantes. E muitas vezes, a situação com que o desmaio acontece dá pistas para a gente entender qual que é a causa do problema. No vídeo de hoje, você vai aprender a identificar os 3 principais tipos de desmaio, as características que fazem parecer cada um deles e quais sinais de alarme indicam avaliar esse desmaio no pronto-socorro imediatamente. Então já pega seu cafezinho e vamos entender o que o corpo está tentando te mostrar. Existe um tipo de desmaio que normalmente dá muitos sinais antes de acontecer. Normalmente ele acontece em ambientes muito fechados ou abafados, quando a pessoa fica muito tempo em pé, na hora da doação do sangue, ou então em momentos de muito estresse emocional, psicológico. Aí a pessoa começa a ficar pálida, começa a ficar mais enjoada, começa a suar frio, a sentir palpitação e quando vê, pá! Esse costuma ser o tipo mais comum, principalmente nas populações jovens. E, na maioria das vezes, ele acontece porque o corpo acidentalmente acaba abaixando de forma rápida ou a pressão ou a frequência cardíaca, o que faz com que chegue pouco sangue no cérebro e a pessoa acabe desmaiando. Esse é o que a gente chama de síncope reflexa ou síncope vasovagal. Esse, a gente tem uma característica importante, que é, normalmente ele acontece mais de uma vez ao longo da vida. Então a pessoa começa a perceber alguns tipos de padrão. Então, quando esse desmaio vem acompanhado de gatilhos ou de uma progressão mais lenta e gradual, quando você consegue perceber as situações com que ele acontece, quando a recuperação é mais rápida, normalmente fala a favor desse tipo que é mais benigno e o prognóstico é muito melhor. Agora, existe um segundo grupo de desmaio. Esse normalmente acontece quando a pessoa está deitada e senta na cama de forma rápida, ou está sentada e levanta rápido, ou às vezes quando sai do carro muito depressa. Não demora 5 segundos, está tudo escuro e quando vê já está no chão. Aqui, o problema tem origem na mudança rápida de posição. Por quê? Pensa comigo, quando a gente está sentado, o coração está mais próximo das pernas do que quando a gente está em pé. Então, o corpo precisa de uma pressão menor para mover o sangue da perna até o coração. Quando você levanta, a distância aumenta, então precisa de mais pressão para fazer com que ele desloque essa distância maior. Muitas vezes, quando o corpo não consegue adaptar de forma rápida, quando você levanta, a pressão não levanta o suficiente. Então, falta o oxigênio e a pessoa desmaia. Normalmente, esse tipo de desmaio acontece mais em pessoas mais velhas, mas também pode acontecer em jovens, principalmente em pessoas que já têm alguma doença de base, já fazem uso de algumas medicações, e naquelas pessoas que já têm uma pressão mais baixa. Diferentemente da outra, essa é a síncope ortostática, e a principal característica vai ser a mudança posicional desencadeando um desmaio. E existe o terceiro grupo, que merece mais atenção, que é o grupo das causas cardíacas. O objetivo desse vídeo vai ser te ajudar a entender os sinais e quando pode ser cada coisa, não fazer um diagnóstico. Principalmente das causas cardíacas, o diagnóstico deve ser feito com exames e com acompanhamento de um médico. Dito isso, vamos falar um pouquinho das características. Às vezes, esse tipo de desmaio acontece no esforço, no exercício físico. Às vezes, ele acontece quando você está sentado assistindo Todo Mundo Odeia o Chris. Algumas pessoas vão sentir palpitação intensa logo antes do desmaio, ou dor no peito, falta de ar. Esse tipo de desmaio normalmente acontece em pessoas que já têm doença cardíaca ou então já infartaram alguma vez na vida, já possuem algum tipo de comorbidade. Mas também pode ser uma manifestação inicial de uma doença cardíaca ainda não descoberta. Por isso que é necessária a avaliação. Por último, mas não menos importante, os sinais que você não pode ignorar porque eles falam mais a favor de uma causa grave. Como você já sabe, a maioria das causas não é grave, mas reconhecer eles é importante para buscar atendimento de forma imediata. Então, principalmente, quando esse desmaio vem depois de uma atividade física ou esforço físico muito intenso, ou até mesmo durante o esforço, quando esse desmaio acontece sem nenhum evento desencadeante,
quando a pessoa está deitada ou sentada sem nada de esforço, também é muito importante. Quando esse desmaio vem logo depois de muita dor no peito ou então de uma palpitação muito intensa, se esse desmaio está acontecendo em uma pessoa que já tem problema cardíaco ou já teve algum problema neurológico mesmo antes, e também quando esse desmaio demora para recobrar consciência, quando tem perda de memória associada, quando a pessoa continua confusa depois e também quando a queda causou outras lesões. Nesses casos, não vale a pena ficar em casa, tem que buscar o pronto-socorro de forma mais rápida para a gente descartar coisas muito graves. Mas então, o mais importante para esse vídeo é entender que desmaio não é uma doença, é uma causa. E a gente precisa tratar a causa e não apenas o sintoma. E na maioria das vezes, as circunstâncias com que esse sintoma acontece te dizem muito sobre a própria causa. Então, vale a pena reparar quando acontece, como acontece, quanto tempo dura, o que acontece junto disso e está sendo mais frequente, está sendo pior, vem recorrendo ao longo do tempo, justamente porque esses detalhes ajudam a diferenciar as causas benignas das que merecem mais atenção. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho melhor o que é o desmaio, deixa seu like, se inscreva no canal e manda para alguém que já passou por uma situação parecida. Até a próxima!